Olá a todos, aqui Marcelo Lopes Vieira, editor do site e do canal O Priorado, e hoje eu quero trazer para vocês uma parte dos meus estudos no Espiritismo, tá? Quero falar com vocês para responder qual é a pergunta, qual é a visão espírita de Deus, tá bom? Mas antes eu quero convidar você para tornar-se um mestre reikiano, tá bom? Clicando no link da descrição, você vai acessar esse poder de transformar a si mesmo e aos outros. Com isso, você vai edificar o seu propósito com um curso completo que une desenvolvimento interno à capacidade de transformar o mundo ao seu redor. Então, clica no link da descrição e saiba mais se você quer dominar essa arte, esse poder de transformar as pessoas e lógico, aplicar em si mesmo, tá bom? Vamos lá, então. Vamos falar sobre qual é a visão espírita de Deus. Seja bem-vindo ao meu espaço de estudo e reflexão. Hoje quero abordar um tema essencial para quem pesquisa ou simplesmente se interessa pelo espiritismo. Qual a visão espírita de Deus? Eu já fiz uma pesquisa similar que está como artigo do nosso site e eu vou fazer uma videoleitura para ele logo, que é qual a visão espírita da figura de Lúcifer, tá? Eu vou deixar linkado para vocês, mas hoje eu quero falar da visão espírita de Deus. Logo de cara, eu já adianto que este é um assunto que une minha própria curiosidade acadêmica e minha busca pessoal de sentido. Meu objetivo aqui é trazer uma perspectiva séria, embasada e otimizada para quem procura entender melhor como o Espiritismo define e percebe a figura divina. No conteúdo a seguir, vou explorar questões como o que é Deus, Espírita acredita em Deus, Deus no Espiritismo e Deus segundo o Espiritismo. Vou me apoiar nos ensinamentos de grandes referências como Allan Kardec e passagens bíblicas que dialogam com a visão espírita. Aliás, se você é como eu, que gosta de compartilhar descobertas, já antecipo o meu convite para que, ao final dessa leitura, deixe seu comentário com suas impressões e compartilhe esse artigo com outras pessoas. Afinal, debater essas ideias e trocar conhecimento gera um crescimento espiritual e intelectual valioso para todos. Primeira pergunta: o que é Deus segundo o Espiritismo? Minha pesquisa me levou à conclusão de que, para entendermos o que é Deus do ponto de vista espírita, precisamos mergulhar diretamente na obra de Allan Kardec. E de acordo com o Livro dos Espíritos, a primeira questão levantada por Kardec é exatamente o que é Deus. A resposta dos instrutores espirituais é certeira e breve. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Embora direta e curta, essa definição carrega uma profundidade extraordinária. Se tudo aquilo que existe é um efeito, então há uma causa anterior que o gerou. E para o Espiritismo, Deus é exatamente essa causa primária, responsável por dar origem ao universo, às leis morais e a toda forma de vida. E aqui eu deixo a primeira dica do nosso vídeo, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o link dele está na descrição. Lembrando que sempre que você quer entender uma doutrina, a gente tem que ir pelos cânones dela primeiro. 2. A prova da existência de Deus. Muitos se perguntam como provar a existência de Deus sob o prisma racional. Eu mesmo, em meus estudos, numa época mais materialista, me deparei com essa questão. No Espiritismo, a lógica usada se baseia em alguns axiomas. Primeiro, tudo o que existe tem uma causa. Segundo, o efeito nunca é superior à causa. Terceiro, todo efeito inteligente provém de uma causa igualmente inteligente. Partindo dessa linha de raciocínio, vemos que o universo, com toda a sua complexidade e ordem, é um efeito notoriamente inteligente. Sendo assim, cabe supor que haja uma causa inteligente por trás dele, e é exatamente a essa causa que chamamos de Deus. Para muitos, surge o questionamento: não poderia o universo ter surgido por acaso? Bem, o Espiritismo responde que, se atribuíssemos tudo ao acaso, ainda faltaria explicar a origem dos elementos que supostamente se chocaram para gerar esse todo. E mais, como um fator não inteligente, o mero acaso, poderia resultar em um efeito permeado de leis, harmonia e organização como vemos no cosmos. Nesse momento, quero lembrar uma pertinente e sagaz citação atribuída a Théophile Gautier. O acaso é, talvez, o pseudônimo de Deus quando ele não deseja assinar. Em última análise, o acaso não oferece base sólida para explicar a inteligência manifesta em cada detalhe do universo. Se você não conhece Théophile Gautier, ele é um escritor que tem diversos contos e livros bem interessantes
Vou deixar linkado na descrição alguns para vocês, tá bom? Mas vamos mergulhar um pouquinho mais nessa pergunta. Teria o universo se formado por acaso? Ao analisar a natureza, podemos nos perguntar: se fosse o acaso a força que deu origem a tudo, como explicar a direção e impulso corretos para cada elemento fundamental? Como explicar a presença de leis físicas precisas que regem a matéria e leis morais que regem a vida espiritual? A conclusão, dentro do Espiritismo, é simples. Não há acaso. Tudo segue normas muito bem organizadas, de modo que o desenvolvimento dos astros, da matéria e da própria vida espiritual apontam para uma inteligência superior. E é fascinante observar como, em cada canto do universo, a harmonia prevalece de forma surpreendente. Tá, mas uma outra pergunta que surge nesse caminho, pelo menos surgiu aí ao longo do estudo, é: a natureza poderia ter se autocriado? Ainda seguindo esse raciocínio, algumas correntes acreditam que as propriedades íntimas da matéria justificariam a formação inicial de tudo o que existe. Entretanto, o Espiritismo frisa que essas propriedades também são efeitos, e como todo efeito, necessitam de uma causa. Imagine o exemplo de um relógio. A presença de um relógio, com todo o seu funcionamento intrincado, atesta a existência de um relojoeiro. Uma inteligência é capaz de conceber, montar e dar corda àquele objeto. E se extrapolamos a comparação, podemos dizer que o universo é como um gigantesco maquinismo, com uma complexidade muito maior do que qualquer invenção humana, e portanto também dependente de um criador inteligente infinitamente superior a nós. E inspirado nesse exemplo do relógio, eu lanço mão da citação de Voltaire, quando ele diz: "O mundo me intriga e não posso imaginar que este relógio exista e não haja relojoeiro." É uma metáfora que nos convida a refletir sobre a lógica de atribuir a causa primordial do universo a um ser infinitamente sábio. Reflexões feitas, perguntas respondidas à luz do Espiritismo. Vamos agora para o nosso terceiro item, a definição espírita de Deus. Como estudioso do Espiritismo que me considero, eu considero que a grande síntese sobre Deus está naquele célebre trecho do Livro dos Espíritos, reforçado em outras obras de Kardec. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, justo e bom em grau infinito. Os atributos de Deus. Refletir sobre os atributos de Deus me faz perceber o quanto nossa compreensão ainda é limitada. Kardec ensina que podemos deduzir o que Deus é, analisando aquilo que ele absolutamente não pode deixar de ser sem deixar de ser Deus. Em outras palavras, ao percebermos que algo se opõe à perfeição divina, já não podemos atribuí-lo ao Criador. E isso não é algo feito somente no Livro dos Espíritos, no Espiritismo em si, pelo Kardec. Isso também é feito num livro chamado O Caibalion, que nós já comentamos várias vezes aqui em alguns vídeos. Eu já fiz até um videozinho sobre ele com foco na transmutação mental, tá? E no Caibalion, quando ele vai explicar o todo, que seria a visão hermética de Deus, a definição é exatamente a mesma. Né? Ele absolutamente não pode deixar de ser sem deixar de ser Deus. Tá? Basicamente aqui resume tudo que está escrito no Caibalion sobre a definição do todo. Tá bom? Nós ainda vamos falar sobre essa ideia de hermetismo, o todo, o Caibalion, mais na frente. Mas saibam que existe aí um paralelo. Tá? Para organizar meus pensamentos, foi-me útil destacar alguns pontos. Eterno. Não teve começo e não terá fim. Se tivesse surgido em algum momento, deveríamos especular outra causa para ele, o que seria contraditório. Imutável. Não sofre alterações. Se Deus mudasse, as leis que regem o universo estariam sujeitas ao caos. Imaterial. Diferente de tudo que conhecemos como matéria e por isso imperceptível aos olhos físicos. Único. Não haveria unidade de propósitos se existissem vários deuses. Onipotente. Se tudo o que existe é a criação de Deus, ele, portanto, tem pleno poder sobre a sua obra. Soberanamente justo e bom. A harmonia e a provisão de recursos para suas criaturas, desde as menores até as maiores, evidenciam justiça e bondades infinitas. E aqui, de novo, eu quero reforçar que quando falamos da visão hermetista de Deus, lá no Caibalion, todos esses atributos também são dados ao todo.
tá? Então, essa não é uma ideia somente dos espíritas. Agora eu considero pertinente trazer uma citação de Allan Kardec, que está na obra A Gênese, no 2º capítulo, item 19, e que é extremamente elucidativa nesse nosso contexto. Abre aspas. Toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja desses atributos de Deus, que tenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com a verdade. A visão de Deus. Uma das passagens bíblicas que mais conversam com essa perspectiva espírita está na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Já no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, está escrito o seguinte: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ora, se Deus é um espírito em sua forma mais pura e excelsa, não podemos percebê-lo com os sentidos materiais. Contudo, isso não significa que esteja distante de nós. Desde que passemos a observar a assinatura divina na criação, notamos que mesmo sem enxergá-lo com os olhos físicos, podemos senti-lo de forma mais profunda por meio das nossas percepções espirituais. A evolução humana na visão espírita indica que o nosso progresso moral e intelectual gradualmente aumenta a nossa capacidade de ver a Deus de maneira mais clara. Isso nos remete também à fala de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aliás, eu gosto de citar um episódio que o Espiritismo interpreta com muito cuidado. Para Moisés, contemplar os fenômenos mediúnicos, em que bons espíritos se manifestavam em nome do Criador, com efeitos luminosos impressionantes, era equivalente a ver a face de Deus, ou seja, ver Deus face a face. Não que ele o tivesse vendo literalmente, mas sim presenciando uma materialização da ação divina. Visão espírita, o contato com o divino. É comum encontrarmos a seguinte pergunta: se Deus é tão grandioso, como nos relacionamos com ele? Afirmo por experiência própria que podemos senti-lo intimamente. Essa percepção vem pelas vibrações, se me permite a expressão, do amor infinito que emana dele e se mostra em toda a parte. No entanto, o Espiritismo não se cansa de ensinar que evoluir o intelecto e a sensibilidade espiritual é fundamental para perceber, entender e sentir a presença de Deus nos mínimos detalhes. É como se, gradativamente, descortinássemos um véu de limitações que nos impede de enxergar a profunda e radiante luz do Criador. Espíritos altamente evoluídos, segundo a doutrina, veem a Deus de uma forma mais perfeita. Nós ainda engatinhamos no que diz respeito a compreendê-lo plenamente, mas cada passo adiante na nossa jornada moral e intelectual amplia a percepção e a conexão com a natureza divina. Concluindo, eu costumo dizer que falar de Deus é como tentar decifrar um enigma cujo código extrapola a nossa capacidade atual de entendimento. Na infância da humanidade, que é onde estamos, atribuímos formas e emoções humanas a Deus. Com o progresso, começamos a diferenciar o Criador das suas criaturas, entendendo que Deus é soberano, perfeito, eterno, imutável, imaterial, único e onipotente. De toda forma, o Espiritismo nos faz um convite. Por mais que nossa visão ainda seja incompleta, devemos buscar sentir Deus em tudo o que existe. Seja na organização e beleza do universo, ou seja nas leis morais que regem nossas relações, seja no íntimo de nosso ser. Cada descoberta deve nos fortalecer para agirmos com fé, coragem e amor nos desafios diários. E como eu disse no início, a ideia aqui é trazer uma perspectiva séria, profunda e baseada nos meus estudos pessoais sobre Deus no Espiritismo, sobre esse tema. Espero que esse texto possa ter esclarecido alguns pontos e despertado mais perguntas em você. Afinal, o aprendizado é infinito e isso é fascinante. E aqui, para finalizar, eu deixo os 7 livros de Allan Kardec que codificaram o Espiritismo. O Livro dos Espíritos, O que é Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, Obras Póstumas e a Gênese. Se você quer entender o Espiritismo, quer estudar o Espiritismo, você tem que começar por esses livros, tá? Entender a base é essencial, tá bom? Não precisa pegar em leitores de uma vez, uma tacada só, mesmo porque são livros de estudo. Por exemplo, eu nesse momento estou lendo o Livro dos Médiuns. Eu já li o Livro dos Espíritos e já li o Evangelho segundo o Espiritismo.
Nesse momento eu estou lendo o livro dos médiuns. Talvez esse seja dos 3 o que eu mais estou estudando. Eu leio um capítulo por semana e reflito sobre aquele capítulo, tá bom? Talvez eu volte no livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo fazendo a mesma ideia, tendo a mesma estratégia de estudo. Esses outros 2 eu li numa tacada só, né? Praticamente eu li eles em uma semana, cada um. Talvez eu volte e retome os estudos dessa forma, tá bom? O link do set está colocado na descrição, assim como um box que traz todos os sets para você, tá? Sai bem mais em conta. Então convido você a deixar seu comentário aí na descrição para nós, ou se você quiser deixar o comentário lá no site também, o link do artigo está na descrição para você, tá bom? E eu deixo aqui também um vídeo e o convite para você se inscrever no nosso canal. Inscreva-se no canal e assista esse próximo vídeo, tá bom? Então era isso, abraços e até a próxima.